Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente você tem passado por alguma coisa que te gera sofrimento ou algo que já aconteceu no seu passado e que esse sofrimento vem se estendendo até então. E nesse vídeo eu quero que você reflita junto comigo sobre alguns pontos bem importantes no que tange esse tema sobre sofrimento. E o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse é que você não deve julgar o seu sofrimento. Porque o julgamento só vai intensificar a sua dor. E aí você vai ficar meio perdido no meio disso tudo. Então não julgue os motivos pelos quais você sofre. Se existe um sofrimento aí, o que a gente precisa fazer é ter um acolhimento e saber o que fazer com ele. E outra coisa também é que cada pessoa sofre por motivos diferentes. Então o que pode causar sofrimento para uma pessoa não necessariamente vai causar sofrimento em outra. Por isso não é salutar a gente julgar, mensurar sofrimentos que uma pessoa não tem motivo para sofrer ou que a outra tem e por aí afora. Os sofrimentos, eles são sim inerentes ao ser humano, então não importa quem seja a pessoa, todo mundo vai sofrer por algum motivo na vida. E de forma geral, o que a gente precisa fazer é dar um sentido às coisas, é ressignificar dores, principalmente se forem dores do passado, que, como o próprio nome diz, já passou e não tem mais nada a ser feito. Mas se você não ressignificar essas dores, elas vão continuar te acompanhando para o resto da sua vida. Então pare e pense, o que te faz sofrer hoje, no momento presente? O que está te fazendo sofrer agora? Vamos fantasiar um pouquinho. Imagine que aparece o gênio da lâmpada na sua frente e te faz a seguinte pergunta: o que te faz sofrer hoje? E aí você vai pensar nessa resposta e a resposta que você for dar ao gênio da lâmpada, ele vai fazer com que esse sofrimento se extingua da sua vida, que você nunca mais precise sofrer com isso. Então imagino eu que você pensaria em algo que mais te faz sofrer hoje, algo que você acredita que sem isso você teria uma vida mais leve ou uma qualidade de vida melhor. Mas, é claro, o gênio da lâmpada não existe, mas você pode sim olhar de frente para esse sofrimento e aí pensar no que você pode fazer hoje para lidar melhor com isso. Ou, se for possível, se tiver ao seu alcance, resolver a situação. Porque às vezes na vida tem várias coisas que fazem a gente sofrer, a gente ficar triste, ficar angustiado, ficar mal em alguns momentos, mas às vezes tem algo que é o que mais gera sofrimento. E é nisso que eu gostaria que você refletisse hoje, nessa dor, na maior dor que você sente hoje na sua vida. E aí, se fazer as seguintes perguntas: o que você pode fazer para resolver esse problema? Existe algo a ser feito? Cabe só a você fazer ou depende também de outra pessoa? Está somente no seu controle ou está no controle externo, no controle de outras pessoas também? O que é possível de ser feito? Quais são as possíveis soluções? Porque se você não chegar a essa conclusão, você vai ficar estacionado apenas pensando e sofrendo nessa dor, nessa situação ruim. E você precisa sair desse local e correr para as ações, ir em direção ao que pode ser feito. E dessa forma você vai poder saber se existe ainda algo a ser feito ou não. Caso não tenha mais nada a ser feito, se você já avaliou a situação, já fez tudo que fosse possível, ou pelo menos o que você vê como possibilidade, ainda mais se são coisas que não dependem só de você, dependem de coisas externas ou de outras pessoas, e você vê que realmente não tem mais nada a ser feito,
aí só resta uma coisa, que é você aceitar as coisas assim como elas são. E talvez aí seja a parte mais difícil, aceitar o que já existe, o que já é e o que não tem mais nada a ser feito. Principalmente se você estiver pensando em algo que aconteceu no passado e não tem mais como voltar atrás, não tem mais nada a ser feito, a não ser o aprendizado da situação. Porque a gente pode sim tirar aprendizados das coisas ruins, das coisas que nos feriram. Algum ensinamento é possível de ser retirado de qualquer situação da vida, mas basta que você tenha esse olhar, essa percepção para tanto. E se for isso, realmente não vai ter muito o que ser feito, a não ser você seguir em frente, deixar o que está lá no passado, ressignificar, dar um novo sentido e seguir em frente, porque vamos supor que alguém te fez algo que te prejudicou, que gerou um trauma, uma marca, que trouxe consequências ruins para a sua vida. Se você ficar arrastando isso para o resto da sua vida, quem hoje vai estar aumentando o seu sofrimento é você e não mais a pessoa que te feriu. Então é isso que você precisa analisar. É você que precisa seguir em frente. Por mais ruim que tenha sido a circunstância, não dê mais vazão a esse sofrimento, não torne ele pior. Já não é bastante você ter sofrido com algo ruim e agora você vai ficar aumentando esse sofrimento na sua vida? Então reflita sobre isso e busque ressignificar as coisas que são do passado, para que você viva o seu presente melhor, com mais qualidade e consiga ter um futuro melhor. Mas se é algo de agora, que você não tem mais o que fazer, aí resta aceitação. E realmente isso é muito difícil, porém tem coisas que não tem muito o que a gente fazer mesmo. Às vezes é algo ruim, gera um sofrimento, mas só resta aceitação. Porque se você resistir ao que já é e não tem mais o que fazer para mudar, talvez seja falta de sabedoria de você refletir que não tem mais o que fazer. E qualquer resistência aí vai gerar mais sofrimento na sua vida. E essa é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, mas é a realidade. Então tenha essa sabedoria de analisar o que apenas é. Porque brigar com isso e não aceitar a realidade, mesmo quando ela é ruim ou no mínimo desfavorável, é a mesma coisa que você olhar uma tempestade vindo, você não tem nada, absolutamente nada a fazer para impedir que essa tempestade chegue e você começa a relutar em aceitar essa tempestade ali, não aceitar e ficar mal com isso. Faz sentido? E quantas vezes a gente acaba fazendo isso na nossa vida? A tempestade já está ali, você querendo ou não. Mas se você olha para as coisas como elas são, por exemplo, você olha para essa tempestade, você vê que ela está ali. Ela não é algo bom, é algo que gera medo, que pode te assustar. Mas se você aceita que ela está ali, não tem outro caminho a não ser esse, e você tenta se proteger da tempestade, aí você está tendo uma coerência, uma ação para fazer o que é possível, o que cabe a você, que é se proteger e esperar a tempestade passar. E fazer apenas o que está ao seu alcance, o que é possível. E não entrar nessa resistência de tentar parar uma tempestade. Percebe que isso não faz muito sentido? E quantas vezes a gente faz coisas assim, só que na nossa vida, em coisas que não tem mais o que fazer. E a aceitação, ela traz um novo olhar. Ela traz uma certa tranquilidade para fazer então o que precisa ser feito diante de qualquer circunstância que seja. Para finalizar, se você ficou nesse vídeo até agora, pare um pouquinho e olhe de frente para a sua dor. Não se esconda de algo que já existe dentro de você. Olhe para os seus sentimentos, olhe para as suas emoções, se acolha, se abrace. Não se deixe de lado, não coloque as suas emoções num local escondidinho dentro de você, porque elas não vão ir embora. Então, seja realista, olhe para as coisas assim como elas são, que aí o sofrimento ele tende a diminuir gradativamente. Enquanto você ficar fugindo de uma realidade que já é, você vai aumentar a sua dor ao invés de diminuir.
Se você seguir essa orientação, pode ser muito mais possível que você até encontre uma forma de agir que seja mais saudável e mais coerente para a sua vida. Então pense sobre isso, e se esse vídeo te trouxe pelo menos algum insight, alguma coisa que te ajudou a refletir mais, que contribuiu com a sua vida, deixe o seu comentário para que eu possa saber que está fazendo sentido para você e possa estar trazendo mais conteúdos que vão contribuir com o seu bem-estar. E valorize o que você já tem na sua vida hoje. Não se apegue apenas às coisas ruins, às coisas que geram sofrimento ou às pessoas que te tragam algum tipo de sentimento ruim ou muito nocivo. Olhe também para as pessoas que estão ao seu lado, para as pessoas que te fazem bem, que lembram de você, que te trazem algum tipo de bem-estar, porque muitas vezes a gente fica tão focados no que é ruim que a gente esquece e ignora as pessoas que nos fazem bem, que tornam a nossa vida mais alegre, mais leve, e aí a gente fica vivendo só num ciclo de sofrimento sem fim, sem valorizar as pessoas que nos fazem bem. Então pense sobre isso e te agradeço pela tua companhia até aqui e até o próximo vídeo.